No reino de Deus não existe em cima do muro. A neutralidade é apenas uma ilusão. Ou você pertence a Ele de todo o coração, ou está fora. Não dá para viver uma fé morna. Hoje é o dia de decidir de que lado você está. A gente vive numa época onde todo mundo quer ser neutro para agradar a todos. Queremos um pouco de Deus para ter paz nos dias difíceis, mas mantemos o outro pé no mundo para não perder certas facilidades. Mas a palavra de Deus é categórica. O próprio Jesus disse: "Quem não é comigo é contra mim." Não existe meia entrega no reino. Em Apocalipse, há uma advertência dura sobre a mornidão espiritual. O morno não é nem quente, nem frio, e essa falsa segurança é o terreno mais perigoso onde alguém pode pisar. Pertencer a Deus exige uma postura clara no dia a dia. Não é sobre perfeição, é sobre direção e para onde seu coração aponta. Não é sobre religiosidade, é sobre ter um relacionamento real e renúncia diária. Não é só aos domingos. É sobre como você vive e posiciona a sua fé de segunda a segunda. Quando você escolhe pertencer a Deus, você para de negociar seus princípios e passa a viver com um propósito inabalável. O perigo do posicionamento morno. Se você percebeu que esteve em cima do muro até aqui, calma. Reconhecer isso não é para te condenar, é para te acordar. Mas afinal, por que a neutralidade é tão perigosa? A neutralidade engana porque ela traz uma falsa sensação de paz. O neutro pensa: eu não faço o mal, então estou bem. Mas no reino de Deus, omitir-se também é uma escolha. Quando você não decide por Deus, o mundo já decidiu por você. Existem 3 marcas de quem decidiu parar de ser neutro. Nan. Renúncia diária. Você entende que seguir a Deus custa algo. Custa o orgulho, custa vontades erradas e custa o desejo de agradar todo mundo. 2. Coragem de se posicionar. Em casa, no trabalho ou na faculdade, a sua conduta deixa claro quem é o seu Senhor, mesmo sem você precisar gritar. 3. Fidelidade no pouco. Pertencer a Deus se reflete nas pequenas escolhas do dia a dia, quando ninguém está olhando. Mateus 12:30 é bem claro. Quem não está comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Não dá para ajuntar com Jesus aos domingos e espalhar o resto da semana. Ou ele é o Senhor de tudo na sua vida, ou ele não é o Senhor de nada. Talvez você esteja se perguntando: se eu deixar a neutralidade e me posicionar de verdade, o que vai me custar? A resposta é simples. Vai custar a sua vontade, mas vai te dar a eternidade. Muitas pessoas recuam diante do posicionamento porque têm medo do confronto, da rejeição ou de perder certas amizades. Mas a verdade é que tentar agradar o mundo enquanto se diz de Deus é uma batalha perdida e desgastante. A Bíblia diz em Tiago 4:4 que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Não há espaço para negociação. Quando você finalmente toma a decisão de pertencer a Deus sem reservas, 3 coisas mudam na sua vida. Você ganha autoridade. A dúvida vai embora. Você não vive mais vacilando entre 2 opiniões. Sua paz se torna inabalável. A paz de quem pertence a Deus não depende das circunstâncias, porque está firmada na rocha. O seu propósito se alinha. Você para de correr atrás de coisas passageiras e passa a construir algo com valor eterno. Não espere uma crise chegar para descobrir de que lado você está. A decisão precisa ser tomada agora, na serenidade do seu dia comum, no controle dos seus pensamentos, no uso do seu tempo e na fidelidade da sua conduta. Como viver sem neutralidade na prática? Até aqui você entendeu que precisa se posicionar. Mas como é que se vive isso de verdade na segunda-feira de manhã, quando o mundo real bate à porta? Decidir pertencer a Deus não é um sentimento passageiro de um momento de oração. É uma série de escolhas diárias e conscientes. Para sair de vez da neutralidade, você precisa praticar 3 passos fundamentais. Alimente a sua decisão. O que você consome diariamente molda quem você é. Se você passa a semana inteira alimentando sua mente com conteúdos que ignoram a Deus, não se surpreenda quando sua fé esfriar. A palavra de Deus precisa ser o seu alimento diário. Rompa com o secreto ilícito. A neutralidade adora o escurinho das coisas ocultas.
Pertencer a Deus significa ter uma vida transparente, onde o que você faz quando ninguém está vendo honra a Deus do mesmo jeito que a sua presença na igreja. Resista à pressão da maioria. O caminho de Deus nunca foi a porta larga. Seguir a Cristo vai exigir que você diga não para o que todo mundo acha normal, só porque você sabe quem é o seu Senhor. Sua postura fala mais alto que qualquer discurso. Quando você se posiciona, a sua vida passa a ser um sermão vivo, a recompensa de um coração inabalável. A verdade é que permanecer neutro parece mais fácil no começo, mas custa caro no final. Já viver 100% para Deus exige tudo de você agora, mas te dá a paz de saber que a sua vida tem um destino eterno. Quando a Bíblia fala sobre pertencer a Deus, ela não promete uma vida sem lutas, sem perseguições ou sem momentos de cansaço. O próprio Jesus avisou: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo." A diferença de quem pertence a Deus não é a ausência de tempestades, é a presença do piloto. Quando você abandona a neutralidade, as crises não te destroem. Elas viram testemunho de como a mão de Deus te sustentou. O medo do futuro desaparece, porque quem tem o Criador como Pai não precisa temer o amanhã. O seu nome fica gravado no céu. Não existe honra maior do que ouvir, no final da caminhada, as palavras: "Muito bem, servo bom e fiel." Se em algum momento você fraquejar ou tropeçar nessa jornada, não volte para a neutralidade. O chão não é o seu lugar. Peça perdão, levante a cabeça e continue caminhando, porque a graça de Deus é suficiente para te manter de pé. Respostas para dúvidas de quem quer fechar com Deus. Eu sei que quando ouve uma mensagem como essa, muita gente quer se posicionar, mas fica com algumas dúvidas martelando na cabeça. Vamos alinhar isso direto e sem rodeios. Dúvida 1. E se eu vacilar ou pecar depois de decidir pertencer a Deus? Existe uma grande diferença entre alguém que cai em um pecado por fraqueza e alguém que vive na prática contínua do pecado por escolha. Se você tropeçar, o Espírito Santo vai te convencer, você vai se arrepender e se levantar. Pertencer a Deus não significa nunca falhar. Significa nunca mais ter paz na prática do erro. Dúvida 2. Tenho que cortar o contato com todo mundo que não é de Deus? Claro que não. Jesus convivia com todos, mas ele influenciava os ambientes em vez de ser influenciado por eles. Pertencer a Deus no seu meio de convivência significa ser luz no escuro, mantendo o respeito e o amor, sem negociar quem você é. Dúvida 3. Sinto que ainda sou muito fraco para assumir esse compromisso. Você não se posiciona na sua própria força, mas na força daquele que te chamou. A capacitação vem no caminho a partir do momento em que você dá o primeiro passo de obediência. Momento de oração e consagração. Se você sente que o Espírito Santo está tocando o seu coração e quer fazer dessa mensagem o ponto de virada da sua vida, incline a sua cabeça e acompanhe esta oração em pensamento. Senhor Deus, eu abro mão da neutralidade hoje. Eu não quero mais viver com o coração dividido ou tentando agradar duas realidades opostas. Perdoa os dias em que me omiti, os momentos em que tive vergonha do teu nome ou que aceitei viver uma fé morna. Hoje eu declaro com a minha boca e com a minha vida: eu pertenço a ti. Toma o controle dos meus pensamentos, das minhas decisões, do meu futuro e do meu secreto. Me dá coragem para ser luz, ousadia para não negociar meus valores e força para perseverar até o fim. Amém. Se você fez essa oração com fé, entenda: o passado de hesitação ficou para trás. Agora, você caminha debaixo de um novo propósito. Ainda está por aqui? Se você ficou até este segundo do vídeo, você faz parte do pequeno grupo que realmente leva a sério a sua jornada com Deus. Tenho um recado rápido só para você. Uma das maiores armadilhas para quem decide sair da neutralidade é tentar caminhar sozinho. A Bíblia ensina que, como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu amigo. Se você tentar viver essa fé firme de forma isolada, a pressão do mundo ao seu redor vai tentar te empurrar de volta para a mornidão. Por isso, o nosso objetivo aqui
não é apenas postar vídeos para você assistir, mas construir um ambiente onde possamos nos fortalecer mutuamente, enfrentando as consequências do posicionamento. Existe um detalhe que precisa ser dito. Quando você decide de vez não ser neutro, o ambiente ao seu redor percebe a mudança. E nem todo mundo vai comemorar a sua decisão. A primeira coisa que acontece quando alguém sai da neutralidade é o choque de valores. Pessoas que antes se sentiam confortáveis com a sua omissão podem começar a se sentir incomodadas com a sua luz. Isso acontece porque a sua decisão de pertencer a Deus serve como um espelho involuntário para quem escolheu continuar no erro. É importante compreender como lidar com as reações que virão. A incompreensão dos próximos. Pessoas próximas podem achar que você ficou extremista ou fanático, simplesmente porque você passou a colocar os princípios de Deus acima de vontades passageiras. O teste da firmeza. Vão surgir oportunidades para você voltar atrás ou abrir exceções, só desta vez. É exatamente nesses pequenos testes que a sua aliança com Deus é consolidada. A resposta pelo amor e não pela soberba. Posicionar-se não significa ser ignorante, julgar os outros ou se achar superior. O verdadeiro posicionamento cristão é marcado por firmeza na verdade, mas mansidão e amor no tratamento com as pessoas. Quando você sustenta o seu posicionamento apesar da pressão, a mesma postura que antes gerava crítica passa a gerar respeito e convicção na vida de quem te observa, frutos de uma vida definida. Quem escolhe não ser neutro, para de viver uma vida de altos e baixos emocionais e espirituais. A Bíblia diz em Salmos 1, que a pessoa que não anda no conselho dos ímpios é como árvore plantada junto a correntes de águas, que dá o seu fruto no tempo certo e cujas folhas não murcham. Os frutos de uma vida totalmente entregue a Deus começam a aparecer em todas as áreas. Clareza de mente. A dúvida constante sobre o que fazer ou como agir desaparece, porque a palavra de Deus passa a ser o seu filtro automático. Constância espiritual. Você deixa de depender de momentos emocionais para orar ou buscar a Deus, porque a sua fé passa a ser baseada em compromisso, não em sentimentos. Impacto real. Um cristão neutro não transforma ninguém, mas um cristão posicionado torna-se um instrumento vivo de transformação na sua casa, no seu trabalho e na sua comunidade. A batalha mental e as armadilhas do auto-engano. A nossa mente é especialista em criar desculpas para justificar o meio-termo. O maior perigo da neutralidade não é você saber que está longe de Deus, mas você se convencer de que está perto o suficiente sem precisar se entregar por inteiro. Os 3 mecanismos do auto-engano. Para conseguir viver-nos em cima do muro sem sentir culpa, a mente humana costuma recorrer a 3 armadilhas perigosas. A comparação seletiva. É quando você olha para pessoas com condutas abertamente destrutivas e pensa: pelo menos eu não faço o que fulano faz. A régua da sua vida deixa de ser a santidade e a palavra de Deus, e passa a ser a falha dos outros. Mas Deus não vai julgar a sua vida baseada na vida do seu vizinho. 2. A teologia da conveniência. É o hábito de usar a graça de Deus como uma licença para continuar omitindo sua fé. A graça não foi dada para validar a nossa preguiça ou covardia espiritual. A graça é o poder de Deus que nos capacita a dizer não ao pecado e à conformidade com o mundo. 3. A boa intenção. Sem ação. É a ilusão de achar que desejar mudar é a mesma coisa que mudar. Ter a intenção de ser mais firme, de orar mais ou de se posicionar no trabalho não tem valor algum se não se traduzir em atitudes concretas. No reino de Deus, o que conta não é a intenção, é a obediência, tomando o controle da mente. Sair da neutralidade exige uma guerra diária no campo dos pensamentos. Apóstolo Paulo escreveu que nós devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso significa que cada vez que um pensamento de covardia, de relativização ou de dúvida tentar te empurrar para a omissão, você precisa confrontá-lo na mesma hora. Você precisa se perguntar constantemente: este pensamento reflete a mente de quem pertence a Deus?
Esta hesitação vem da prudência ou do medo de me expor. Quando você aprende a governar a sua mente de acordo com a verdade da Bíblia, as suas ações passam a ser automáticas. Você não vacila mais diante das oportunidades de se posicionar, porque a decisão de pertencer a Deus já foi tomada na sua mente antes mesmo do teste chegar. O impacto geracional do seu posicionamento. Existe algo que você precisa entender sobre a neutralidade. Ela nunca afeta apenas a sua vida. A sua hesitação de hoje cobra um preço alto da sua família e das próximas gerações amanhã. O efeito dominó das suas escolhas. Muitas pessoas tratam a própria vida espiritual como um assunto estritamente individual. Pensam, a vida é minha, o relacionamento com Deus é meu, se eu quiser viver na mornidão, o problema é só meu. E isso é uma ilusão. No reino de Deus, o posicionamento de um indivíduo abre ou fecha portas para a sua casa e para os seus descendentes. O perigo de criar uma geração sem referências. Quando os filhos crescem vendo pais que se dizem de Deus, mas vivem como se não fossem, o resultado não é apenas confusão, é a repulsa pela fé. A mornidão dos pais costuma gerar a ateísmo ou a apostasia dos filhos, porque a incoerência machuca e afasta. A força do exemplo prático. Por outro lado, quando uma pessoa decide romper com a neutralidade e viver com firmeza, ela constrói um legado inabalável. Filhos e familiares podem até resistir de início, mas a coerência ao longo dos anos cria um testemunho que não pode ser desmentido. A Bíblia mostra em toda a história que Deus faz alianças com indivíduos, mas pensa em famílias e gerações. Quando Josué declarou, "Eu e a minha casa serviremos ao Senhor", ele não estava fazendo um mero discurso bonito, estava marcando um território espiritual para toda a sua linhagem, quebrando ciclos de omissão. Pode ser que você tenha crescido em um ambiente onde a fé era apenas uma tradição distante, ou onde a omissão e o relativismo eram a regra. Você não é obrigado a dar continuidade a essa história. Você pode ser o ponto de ruptura da sua linhagem. O primeiro a levar a palavra de Deus a sério dentro de casa. O primeiro a priorizar a vontade de Deus acima da opinião da parentela. O primeiro a estabelecer padrões morais e espirituais inegociáveis para os seus filhos. Sair da neutralidade é um ato de coragem que limpa o caminho para quem vem atrás de você. Quando você assume publicamente e na prática a quem pertence, você ensina a sua família como se anda de pé em um mundo que tenta dobrar o joelho de todo mundo. A cultura da distração e a falsa graça. A maior estratégia para manter você na neutralidade hoje não é o ataque direto à sua fé, é o barulho constante. Se o mundo conseguir manter a sua mente ocupada demais, você nem vai perceber que se tornou morno. A neutralidade na era do algoritmo. A neutralidade moderna raramente se parece com uma rejeição consciente a Deus. Ela se parece com distração. Você acorda e a primeira coisa que faz é checar as notificações. Passa o dia consumindo narrativas, entretenimento e opiniões que moldam a sua visão de mundo sem que você perceba. No final do dia, a sua mente está exausta e o seu espírito completamente seco. É assim que a mornidão se instala na era digital. O consumo passivo. Você consome horas de conteúdos que ridicularizam os princípios de Deus, mas acha que está imune só porque não concorda publicamente. A dessensibilização do erro. De tanto ver o que é errado ser normalizado nas telas, o seu coração vai perdendo o temor e o choque natural contra a injustiça e a mentira. A fé de aparências. É muito fácil curtir uma frase bonita sobre Deus na internet e achar que isso substitui uma vida de oração e obediência real. Não se engane. O que você consome diariamente no seu feed está alimentando o seu posicionamento ou justificando a sua omissão. A confusão entre graça e libertinagem. Outra grande armadilha da cultura atual é a invenção de uma graça que não exige transformação. Muitos tentam usar o amor incondicional de Deus como uma desculpa para continuar vivendo do seu próprio jeito. Mas a Bíblia ensina em Tito 2, 11 e 12 que a graça de Deus nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas para vivermos de maneira sóbria, justa e piedosa.
A verdadeira graça liberta do pecado. Ela não te dá permissão para permanecer nele. O amor de Deus te aceita como você está, mas ele é grandioso demais para te deixar do jeito que te encontrou. Se o seu conceito de fé te deixa confortável na prática do erro e na falta de posicionamento, o que você está vivendo não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho transforma, constrange e exige uma escolha clara. O julgamento da omissão e o destino eterno. A nossa cultura nos ensina que não fazer nada é seguro, mas, no tribunal de Deus, a omissão não é vista como prudência. A omissão é julgada como rebelião. O peso da omissão na Escritura. Na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 17, há um princípio claro e incontornável. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. A maioria das pessoas avalia a própria vida espiritual apenas pelo que deixou de fazer de errado. Elas dizem: eu não roubo, não mato e não prejudico ninguém. Mas a pergunta do reino de Deus vai além. O que você fez com a verdade que recebeu? Na parábola dos talentos, o servo que recebeu um talento não o usou para fazer o mal. Ele não roubou o seu senhor, não gastou o dinheiro com futilidades e nem o perdeu. Ele simplesmente escondeu o talento na terra por medo e comodismo. Qual foi a resposta do seu senhor ao retornar? Ele não o chamou de compreensível ou neutro. Ele o chamou de servo mau e negligente. A negligência com as coisas do reino tem o mesmo peso da oposição direta. Omitir a verdade é permitir que a mentira prevaleça ao seu redor sem que você levante a voz. Esconder a sua fé é envergonhar-se do Evangelho diante daqueles que precisam dele. Viver uma vida morna é desperdiçar os dons, o tempo e as oportunidades que Deus te deu para construir algo eterno, a realidade do tribunal de Cristo. A eternidade não é um mito ou uma meta distante, é uma realidade inevitável. Chegará o dia em que todos nós estaremos diante do Criador, e não haverá espaço para desculpas sociais, para o politicamente correto ou para justificativas intelectuais. Naquele dia, a máscara da neutralidade vai cair por terra. Ninguém poderá dizer: eu tentei ficar no meio do caminho para não arrumar confusão. Ficaremos nus diante da soberania de Deus. E a única coisa que importará é se o nosso nome está escrito no livro da vida como alguém que viveu e confessou a Cristo, ou se seremos lançados fora como aqueles que o negaram na prática. Jesus não procura simpatizantes para a sua causa. Ele não precisa de apoiadores de longe que apenas concordam teoricamente com a sua palavra. Ele busca discípulos, pessoas dispostas a tomar a sua cruz diariamente, a renunciar a si mesmas e a segui-lo sem olhar para trás. A construção da coragem espiritual. A neutralidade nada mais é do que o medo fantasiado de sabedoria. Nós nos escondemos no silêncio porque temos medo das consequências de ser de Deus em um mundo que o rejeita. Como se desenvolve a verdadeira firmeza? A coragem para se posicionar não é um sentimento que aparece do nada quando a crise chega. É um músculo que se exercita nas pequenas decisões do dia a dia. Se você cede no pequeno, vai fraquejar no grande. Se você não consegue sustentá-lo diante de uma piada ou de uma provocação leve no seu ambiente de trabalho, como vai sustentar a sua fé quando a pressão for real? Para desenvolver essa firmeza inabalável, existem 3 pilares diários. 1. Ancoragem na palavra, não na opinião pública. Quem muda de postura a cada nova tendência da cultura é uma folha seca levada pelo vento. Você só permanece firme quando a sua base é imutável. A cultura muda, os costumes da sociedade mudam, mas a verdade de Deus permanece a mesma para sempre. 2. Oração secreta e constante. A coragem pública nasce da intimidade privada. Ninguém consegue ficar de pé diante dos homens se não aprender a se dobrar diante de Deus no seu quarto. É na oração que o Espírito Santo preenche as áreas da sua vida onde o medo costumava dominar. 3. Aceitação do custo do Evangelho. A maturidade espiritual começa quando você aceita que seguir a Cristo envolve perda de popularidade, rejeição e confrontos.
Quando você para de esperar a aprovação do mundo, o mundo perde o poder de chantagear a sua consciência, a rocha versus a areia. Jesus encerrou o Sermão da Montanha com uma metáfora que define com precisão a diferença entre quem apenas ouve e quem realmente vive o posicionamento. A parábola dos dois construtores. O homem prudente construiu a sua casa sobre a rocha. O homem insensato construiu sobre a areia. Preste atenção num detalhe vital dessa história. A tempestade veio sobre as duas casas. A chuva caiu, os rios transbordaram e os ventos sopraram com a mesma força contra ambas. A diferença não foi o ambiente externo, foi o fundamento. A casa na areia desabou porque não tinha estrutura. A casa na rocha permaneceu de pé porque estava cravada em algo sólido. A neutralidade é a casa na areia. Ela parece bonita e rápida de construir enquanto o tempo está bom, mas é destruída na primeira tempestade da vida. Pertencer a Deus é fincar suas raízes na rocha. Podem vir as pressões, as crises e os ventos da cultura. Quem pertence a Deus não cai. O perigo da fé fragmentada. Ser de Deus não é ter uma gaveta espiritual na sua vida que você só abre aos domingos. É permitir que o senhorio de Cristo invada e governe cada milímetro do seu cotidiano. Os 3 níveis da integridade. Muitos tentam manter uma neutralidade velada, fragmentando a própria existência. Criam um eu para o ambiente religioso, um eu para o trabalho, outro para a família e outro totalmente diferente para as redes sociais. Mas a palavra integridade vem do latim integer, que significa inteiro, não dividido. Um coração dividido é a própria definição de mornidão. Para que o seu posicionamento seja autêntico, a sua fé precisa se manifestar em 3 áreas inegociáveis. 1. Na sua economia e finanças. A forma como você ganha, gasta e administra o seu dinheiro revela quem de fato é o seu Senhor. Jesus disse expressamente: não podeis servir a Deus e às riquezas. A honestidade nos negócios, a generosidade e a recusa em participar de ganhos desonestos são provas concretas de a quem você pertence. 2. Na sua sexualidade e relacionamentos. Em uma cultura que prega a satisfação de todos os desejos sem limites, manter o seu corpo e as suas emoções em santidade é um dos atos de posicionamento mais radicais que existem. Honrar os princípios de Deus na sua vida afetiva é dizer que o seu corpo é templo do Espírito Santo e não um objeto de consumo. 3. Na sua linguagem e reação às ofensas. O que sai da sua boca sob pressão revela o que está acumulado no seu coração. O cristão posicionado não se deixa levar por fofocas, calúnias, termos torpes ou pela necessidade doentia de se vingar quando é injustiçado, a urgência do tempo presente. O maior engano a respeito do posicionamento é o adiamento. O neutro sempre diz: um dia eu me dedico mais. Quando eu resolver tal problema, eu me entrego totalmente. Quando eu ficar mais velho, eu penso nisso. O problema é que o tempo não para enquanto você hesita, e o coração vai se endurecendo a cada dia de omissão. Deus nunca pede uma decisão para o amanhã. Na Escritura, o chamado é sempre no presente. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Você não sabe quais oportunidades terá amanhã para se posicionar, nem até quando a porta da graça estará aberta para o seu despertar. A decisão de romper com o meio-termo, de limpar a sua vida das concessões e de se alinhar com a vontade de Deus, precisa ser executada agora. Nós passamos por cada ilusão do meio-termo, pelo perigo da omissão e pelo peso da responsabilidade de viver o Evangelho de verdade. Não sobrou nenhuma desculpa. A linha foi traçada. A neutralidade é uma mentira que o tempo desmascara. No reino de Deus, o silêncio é uma resposta, a omissão é um lado, e a hesitação é uma escolha contra o Criador. Não dá mais para viver com o coração dividido. Não dá para querer as bênçãos da rocha enquanto se mantém os pés fincados na areia. Hoje é o dia de arrancar as máscaras, fechar as brechas do segredo e declarar com a sua vida, com a sua voz e com o seu futuro: eu pertenço a Deus de todo o meu coração.
Se o mundo te rejeitar por causa disso, lembre-se: é melhor ser rejeitado pelos homens por estar ao lado de Deus do que ser rejeitado por Deus por tentar agradar aos homens. Que o Espírito Santo te dê a coragem que você precisa para dar esse passo hoje mesmo. Se essa palavra queimou no seu peito, sele essa decisão agora nos comentários escrevendo: hoje eu saio do muro. Eu pertenço a Deus. Deixe o seu like para ajudar o algoritmo a entregar essa mensagem urgente para mais vidas. Inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar se fortalecendo conosco semana a semana. Compartilhe esta série inteira com aquela pessoa que você sabe que precisa desse despertar espiritual. Que a graça, a paz e a firmeza do Senhor Jesus estejam com você a cada passo. Permaneça firme, inabalável e posicionado. Até o próximo vídeo.